Oi, turma, tudo bem? Vamos falar das operações fundamentais, vamos falar das expressões numéricas. Então, o que é uma expressão numérica? Ela vai ser definida pela sequência de várias operações e que a gente tem que seguir algumas ordens. Então, primeiro eu vou resolver as potências, as radiciações, depois eu vou resolver as multiplicações e as divisões, e por último eu vou resolver as somas e as subtrações. Eu também tenho que seguir a ordem das operações, mas não só de soma, subtração, enfim, eu tenho que respeitar também a ordem dos parênteses, dos colchetes e a chave, tá? Que são dos símbolos matemáticos. Então, primeiro vem os parênteses, que é aquele mais arredondado, os colchetes, que são aqueles mais quadrados, e as chaves, que é aquele desenho que parece um desenho mesmo, que tá mostrando ali para vocês que são as chaves, tá? Então, por exemplo, só dei essa expressão aqui para vocês, ó, 25 menos chave, abre chaves, de raiz de 64, mais 5 ao cubo, vezes, abre colchetes, 7 menos parênteses, né? 4 dividido para 2 e fecha todo mundo. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso direto aqui resolver os raiz de 64, o 5 ao cubo, mas eu achei que isso podia talvez complicar, porque, né, a gente está relembrando, então eu achei melhor fazer por partes. Então, quais são as partes que a gente começou a fazer aqui? Eu comecei fazendo 4 dividido para 2, que é o que está dentro dos parênteses. Lembra que primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses? Como eu só tenho uma divisão, eu resolvo a divisão. 4 dividido para 2, 2. Agora, aqui nos colchetes, ó, eu tenho uma subtração. Então, quanto que dá 7 menos 2? 5. O resto eu só estou copiando, não estou fazendo mais nada. Quando eu chego nessa linha aqui, ó, eu tenho 25 menos chaves, raiz de 64, mais 5 ao cubo vezes 5. Como é que eu tenho 5 ao cubo vezes o 5? A base é igual, eu posso somar os expoentes. Então, 5 ao cubo vezes 1, 5 na quarta, tá? Então, eu só resolvo 5 na quarta, que é 625. Raiz de 64 é 8. Essas duas linhas eu acabei copiando igual, então, desculpa, é só esquecer elas. Quanto que dá 8 mais 625? Dá 633. Então, quanto que eu vou... Como é que eu só tenho a chave, eu tiro ela, né? Então, quanto que dá 25 menos 633? Dá menos 608. Por quê? Porque 25 e 633 são sinais diferentes, eu vou subtrair. Quem é maior, 633 ou 25? 633, por isso que fica o sinal de menos, que é o menos 601. Aqui eu trouxe um outro exemplo que vai seguir a mesma linha. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou lá procurar os parênteses, ó. Então, aqui eu tenho uma potência e uma subtração. O que eu faço primeiro? Potência. Quanto é que dá 9 ao quadrado? 81. Aí, agora eu vou resolver os parênteses de novo. Quanto é que dá 81 menos 80? Dá 1. Aí, eu já até tirei os parênteses. Porque o que eu preciso fazer agora? Fazer 7 vezes 1. Mas espera aí que passou uma coisa. Tá vendo que eu tenho aqui escrito 5 vezes 6 no expoente 0? Quanto que dá 6 no expoente 0? Dá 1. E quanto que dá 5 vezes 1? O próprio 5, né? Então, aqui, ó, o 7 vezes 1 vai dar o 7. 7 mais 5, 12. Aí, eu tiro as chaves. Os colchetes, desculpa. Quanto que dá 64 menos 12? 52. E como é que eu tenho um sinal de multiplicação? 52 vezes 3, 156, tá? Aqui eu trouxe duas escritas, mas é o mesmo exemplo. Então, aqui é o escrito matemático, como se eu estivesse escrevendo no caderno, e aqui seria como eu estivesse escrevendo quando eu for fazer uma programação. Quem vai usar muito esse daqui é o professor de lógica de programação, porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma fração, a gente tem que fazer a fração na linha. Então, ó, tá vendo que tá escrito aqui 2/5? Daí o 2/5 eu preciso colocar entre parênteses para entender que só o 2 que está sendo dividido pelo 5, senão ele vai achar, o computador vai achar que muitas outras coisas estão sendo divididas. O vezes, ele entende como um ponto, aí esse parênteses fica esse parênteses, o 2 fica aqui, menos, ó, tem outra fração. Sempre que aparecer fração, tem que colocar ela dentro de um parênteses, tá? Então, às vezes, vocês vão ver parênteses e parênteses e parênteses, porque o computador nem usa tanto colchetes e chaves, é muito parênteses, tá? Aí, eu até dei um espaço aqui pra gente poder ver que dá essa divisão, e 1/2 ao quadrado. Sim, o quadrado, ele é circunflexo, bem diferente, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Agora, eu não tenho que fazer o 8 menos 3, que está aqui no numerador. Então, eu tenho que colocar a barra aqui e colocar o 8 menos 3 lá no numerador. Se eu não faço isso, o computador não vai entender que tem que subtrair aqueles dois números, tá? Ele vai achar que tem que fazer 8 menos 3 quartos, tá? Aí, ele vai achar que o 8 não faz parte da fração, por isso que já vai dar errado. 1/2 eu já resolvi, vai ficar 1/4, que é esse caso aqui, tá? Quanto que dá 8 menos 3? 5. Então, tá vendo que ficou aqui 5/4, né? Então, ó, eu tenho os 5/4 aqui. Então, o que eu faço? Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 5, 10. 10, 5 vezes 2, 20. Eu vou ter que simplificar. Então, eu até podia cortar esse 5 e esse 5 e ver que vai ficar 2/4.
2/4 é a mesma, ó, então aqui, ó, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, então 1/2 tá aqui e 1/1 tá aqui, por quê? Porque 5 dividido para 5 dá 1, então por isso que tá acontecendo isso daqui. Dividido ainda por 1/4, né? Então aqui uma multiplicação fica 1/2 dividido por 1/4. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu permaneço com a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda, então era 1/4, ficou 4/1. Então agora eu tenho 4/2, certo? Quanto que dá 4/2? 2/1, né? Ou seja, a resposta é 2. E o nosso último exemplo dessa mini aula é esse daqui. Então, a gente vai ter 3/4 mais 1/2 dividido por 2 menos 1/4. O que eu tenho que resolver? Primeiro, eu vou resolver todo esse parênteses aqui da esquerda e depois eu vou resolver todo o parênteses aqui da direita. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo de 4 e 2 é 4. Então, 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 3, 3, por isso que fica o 3 aqui. 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 1, 2, por isso que esse 2 está aqui também. Então, só falta resolver 3 mais 2, 5, que a resposta vai ficar aqui abaixo, tá? E aqui do lado, como eu não tenho denominador, é 1. Então, quando eu não tenho isso, eu posso já fazer uma multiplicação atravessada, que eu chamo, tá? Porque divisor de 1 e 4 é o próprio 4. Então, 4 dividido para 1 dá 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu já vou multiplicar atravessado. 4 vezes 2, 8, já vou botar a resposta aqui, menos 1/4. Quanto é que dá 8 menos 1? 7. Como eu tenho uma divisão, eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Os denominadores aqui, ó, eles são iguais, então eu posso cortar, tá? Então, aqui, ó, o numerador de um e o denominador da outra são iguais, então eu posso cortar. Então, 5/7 é que vai ser o nosso resultado, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais!